moradores relatam que, apesar da água parecer limpa, ela apresenta uma baixa qualidade. Diarreia e a dor de estômago que eles se queixam, eu tenho certeza que pode ser d'água, né? Depois de 2 anos, eles vieram com a negativa dizendo que eu precisaria alcançar pelo menos 25 anos de trabalho para poder requerer essa aposentadoria. Olá, o Interesse Público mostra hoje casos em que direitos garantidos pela Constituição há 30 anos ainda encontram obstáculos para se tornarem realidade no Brasil. E você vai ver também os horrores da ditadura. Fui jogado numa cela, fiquei nu por vários meses, sujo, sem tomar banho, vendo situações terríveis com outros presos e passando por ela. Décadas após o fim do regime militar, memórias ainda incomodam e muito. Em Minas Gerais, MPF quer o fim das homenagens a quem violou direitos humanos. Professores e alunos têm um aliado na busca da melhoria da qualidade do ensino. E ainda, festa junina é muito bom, mas nessa época do ano muita gente ainda tem um hábito criminoso. Crianças, pode soltar balão? Não! Essas e outras notícias você acompanha agora aqui no Interesse Público, um programa do Ministério Público Federal. E a gente começa o programa hoje falando sobre aposentadoria para trabalhadores com deficiência. Por lei, esses trabalhadores têm direito a se aposentar mais cedo, mas nem sempre é o que acontece. Paulo é deficiente físico e servidor público na Câmara Legislativa do Distrito Federal e acabou de completar 25 anos de contribuição previdenciária. Ele conta que alguns anos atrás entrou com pedido de aposentadoria especial, mas não foi atendido. Não existia uma legislação ainda e nem sequer uma decisão mais precisa a respeito, então essa análise levou 2 anos para ser concretizada. E finalmente, depois de 2 anos, eles vieram com a negativa dizendo que eu precisaria alcançar pelo menos 25 anos de trabalho para poder requerer essa aposentadoria. A aposentadoria especial já é garantida quando o trabalhador possui deficiência e é participante do Regime Geral de Previdência Social. A Lei Complementar número 142 de 2013 classifica o benefício em 3 situações. Quando a deficiência é considerada leve, são exigidos 33 anos de contribuição para homens e 28 para mulheres. No caso de deficiência moderada, a regra é que homens contribuam por 29 anos e mulheres por 24. E se a deficiência for grave, o tempo reduz para 25 e 20 anos. Apesar da aposentadoria especial para servidores públicos deficientes estar garantida na Constituição Federal, não foi normatizada em lei. O resultado disso é que inúmeros servidores, na hora de fazer o pedido de aposentadoria, tinham que entrar na Justiça. Isso motivou o Ministério Público Federal a ajuizar uma ação civil pública em Brasília, que foi atendida pela Justiça. O direito é amplamente reconhecido, mas nada se faz para que ele seja exercido, não é? Por conta disso, nós ajuizamos essa ação civil pública. O Judiciário inicialmente indeferiu, mas em seguida se retratou e determinou à União que, em relação à administração direta, passe imediatamente a processar os pedidos de aposentadoria especial de pessoas com deficiência. Mesmo com a decisão favorável ao MPF, Paulo ainda está receoso de entrar novamente com pedido de aposentadoria especial. A gente pretende pedir, mas a gente tem que aguardar qual vai ser essa padronização. Quem tem direito diz que a conquista é muito importante. E agora não vamos precisar entrar na justiça para poder receber esse direito nosso. Dessa forma, acredito que está sendo coberta uma lacuna que precisava ter sido coberta há algum tempo.
E ainda sobre direitos que não estão sendo respeitados no país, vamos agora até o Rio Grande do Sul. Uma comunidade indígena instalada de maneira precária às margens de uma rodovia em Erechim está adoecendo. Falta saneamento básico e até mesmo água tratada para beber. O repórter Leandro Zanotto esteve por lá. Olha, a gente é muito preocupado e a gente não sabe o que está se passando tanto com os adultos como as crianças, principalmente as crianças, né? Neiva faz parte de um grupo formado por 25 indígenas que residem há mais de 4 décadas neste acampamento às margens da BR-153 em Erechim, no norte do estado do Rio Grande do Sul. Todos os dias, ela enfrenta um problema grave, a falta de água potável e saneamento básico. E todo não tem uma condição, está levando sempre até as coisas de saúde para ver como é que tá, porque não tem condução, nada, né, para levar, depende se ir a pé daqui, né? No acampamento São Roque, são ao todo 10 famílias, a maioria com crianças de 0 a 12 anos. Os moradores relatam que, apesar da água parecer limpa, ela apresenta uma baixa qualidade. Diarreia e a dor de estômago que eles se queixam, eu tenho certeza que pode ser d'água, né? Porque não tem outra coisa que eles tomam aqui, é só água e alimentos, todo mundo come. O que mais está sendo prejudicado é as crianças, né? De acordo com o cacique do grupo, a água deveria ser tratada pela Secretaria Especial de Saúde Indígena, a CESAI, mas os técnicos da entidade não visitavam o acampamento há cerca de 6 meses. Aqui na nossa região aqui tem um ponto, a rede de água da Corsã que passa a 500 metros do acampamento. Então não seria mais fácil de puxar essa rede da Corsã para o acampamento antes de estar ingerindo essa água contaminada aí. O caso do acampamento São Roque, em Erechim, foi denunciado pelo Ministério Público Federal em abril deste ano. Agora, a Justiça Federal determinou que a FUNAI e a União façam os serviços de água potável e também de saneamento básico para os indígenas. Teve um procedimento aqui no Ministério Público Federal para tratar dessa situação e, como não se conseguiu resolver administrativamente, o Ministério Público Federal entrou com uma ação civil pública pedindo para que as famílias da comunidade São Roque sejam instaladas num local apropriado para que possam desenvolver suas atividades e manter a sua cultura indígena e também ter acesso a água potável, saneamento, na escola, saúde. A ação civil pública foi indeferida, com o fundamento de que o poder público vinha adotando as medidas possíveis. Foi averiguado, a CESAI também teve conhecimento disso, que a água estava realmente contaminada e a partir desse exame feito previamente à interposição do recurso, se verificou que as incidências de doença que estavam havendo na comunidade tinham sim relação com a água. Um espaço para unir gerações e resgatar a memória. E também uma homenagem aos ex-procuradores gerais que formaram o Ministério Público como ele é hoje. Um lugar confortável, estiloso e com um ar de acolhimento. Estamos falando da Sala dos Membros Eméritos da Procuradoria-Geral da República. O espaço inaugurado essa semana tem a intenção de oferecer um ambiente de convivência e acolher aqueles que são os fundadores desse novo Ministério Público. O Ministério Público brasileiro é diferente de todos os ministérios públicos do mundo, exatamente porque tem um leque mais amplo de funções e funções todas muito importantes para o povo brasileiro e para a sociedade. E os membros aposentados são exatamente aqueles que defenderam originalmente essas ideias. Ainda durante a inauguração, os procuradores assistiram um vídeo sobre o futuro memorial do MPF. Uma justa homenagem. A Sala dos Membros Eméritos do Ministério Público Federal é o encontro das antigas e das novas gerações. É um encontro, representa esse encontro de gerações e representa uma oportunidade de resgate da memória da instituição. Próximo de completar 30 anos, junto com a Constituição de 1988, o Ministério Público Federal já está no seu 28º processo de seleção. Para quem participou lá atrás do segundo concurso, o local recém-inaugurado vai ser um ambiente de reaproximação. Muito importante que as pessoas, as gerações se comuniquem, conversem, passem experiências, né? E o Ministério Público, assim, se torna cada vez mais eterno.
E veja depois do intervalo, um passado para ser esquecido. Em Minas, ruas que homenageiam agentes da ditadura militar terão seus nomes trocados. Em Brasília, isso já aconteceu com uma ponte. É daqui a pouquinho, até já. Fazendeiros que desmataram áreas de preservação permanente às margens do rio Araguaia sem licença ambiental terão de recuperar os locais afetados. O MPF identificou que os fazendeiros iniciaram a construção de uma barragem para a captação de água do rio sem a licença e considerou que os danos podem ser devastadores. Além de pedir a recuperação da região, o órgão pediu ainda a reparação que ultrapassa 200 milhões de reais. Uma decisão judicial aumentou a lista de pessoas com doenças graves com direito a sacar o FGTS. O benefício já era garantido a pacientes com câncer e AIDS. Agora passa a valer também para outras doenças, hanseníase, lúpus e mal de Parkinson, entre outras. O MPF pediu à Caixa Econômica que oriente os funcionários e alerte a população sobre as novas regras. O programa Interesse Público é finalista do 16º Prêmio Nacional de Comunicação e Justiça. Os vencedores serão anunciados no dia 22 de junho, em Cuiabá, Mato Grosso. O prêmio reconhece os melhores trabalhos realizados pelas assessorias de comunicação em todo o país da área jurídica. O que a ditadura militar tem a ver com essa ponte aqui? Eu te explico. Até 2015, a ponte era chamada de Costa e Silva, uma homenagem ao ex-presidente do período da ditadura. O governo Costa e Silva foi marcado por atos de tortura, prisões e mortes. Ficou conhecido como Anos de Chumbo. E aí, alguém sabe onde fica essa ponte? Bom, o repórter Galton Sé esteve lá e conta pra gente. Bom, essa ponte fica aqui em Brasília e era o único monumento da capital que ainda prestava algum tipo de homenagem aos políticos da ditadura. Já tem 3 anos que o nome da ponte mudou para Onestino Guimarães. Também é uma referência à ditadura militar, mas nesse caso a uma vítima do período militar. Onestino Guimarães foi um líder estudantil que desapareceu em 73. Bom, eu estou falando tudo isso para contar que esse tipo de troca, de mudança, é uma forma de acabar com uma homenagem à ditadura. E isso não tem ocorrido só aqui em Brasília. A gente vai ver agora o que está acontecendo também em Minas Gerais. A principal avenida de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, recebe o nome de Rondon Pacheco. O fórum recém-inaugurado no município também. Homenagens ao ex-governador do estado e também ex-chefe do Gabinete Civil do ex-presidente Costa e Silva. Com o apoio do Ministério Público Federal, pesquisadores da Universidade Federal de Uberlândia defendem a troca do nome. Durante 2 anos, pesquisadores das faculdades de Direito e de História da Universidade Federal de Uberlândia buscaram em acervos e documentos de prefeituras, da Polícia Militar e outras instituições provas de violação dos direitos humanos durante o regime militar no Brasil. São 2 relatórios que identificaram fatos e pessoas vítimas da ditadura no Brasil. Em destaque, a advogada Ismene Mendes, e foi assassinada aos 29 anos. Ela combatia muitos latifundiários da região que eram os aliados, na época e naquele período, do golpe civil-militar. Então ela recebeu muitas ameaças, ela recebia balas pelo correio e ela nunca cedeu a essas ameaças. Depois ela foi estuprada e foi assassinada. Mas o relatório policial da época constou que ela se auto-estuprou e se suicidou duplamente. O professor Afonso Lana é uma das vítimas. Ele foi torturado e preso 3 vezes durante a ditadura no país. Foram momentos muito difíceis, mesmo porque eu tive uma vida de um jovem de classe média, que vivia relativamente bem, e de repente eu fui jogado numa cela, fiquei nu por vários meses, sujo, sem tomar banho muitas vezes,
nessas celas e passando, vendo situações terríveis com outros presos e passando por ela. Para revelar os horrores vividos pelas vítimas do regime militar e fazer dos relatórios instrumentos de transformação social, os pesquisadores elaboraram 15 recomendações. Entre essas recomendações estão, por exemplo, a de que devem ser revistas as homenagens realizadas a pessoas que, de alguma maneira, contribuíram para o período da ditadura, com o governo autoritário. De imediato, a subcomissão conseguiu efetivar uma das recomendações, que foi a colocação de um busto da advogada Ismene Mendes na entrada da Faculdade de Direito da UFO. Foi recomendado que se construa um memorial aos indígenas Krenak, que viviam em Minas Gerais e foram retirados durante o regime militar. Você acha que a presença de veterinários em pet shops deve ser obrigatória? O Ministério Público Federal acha que sim. E quer que a dispensa dos pet shops de contratar veterinários como responsáveis técnicos seja revista. Para o MPF, a presença do profissional nas lojas garante maior segurança na venda de animais, no uso de medicamentos e na rotulação de produtos. Pela Lei 5.517 de 1968, o registro é obrigatório apenas para empresas e profissionais que desenvolvem atividades como defesa sanitária e clínicas. Quer mais informações como essa? Acesse o Ministério Público Federal nas redes sociais. E no próximo bloco vamos falar sobre educação. A escola que meu filho estuda foi reformada, está com estrutura nova, com quadra de esportes, com laboratório de informática. E ainda é tempo de festa junina, quadrilha, comida boa, diversão. Mas atenção, soltar balão é proibido. Você vai saber por quê daqui a pouco, depois do intervalo. Já estamos em junho, época de festa junina. Tem quadrilha e um monte de comida gostosa, galinhada, caldo, pamonha, bolo de milho, que delícia! Mas tem uma prática que ainda ocorre em muitas cidades do país nessa época do ano, que é considerada crime: soltar balões. Gabriela, você já conversou com as crianças em casa sobre os perigos de soltar balão? Na verdade, eu sempre dei explicação para eles em relação aos perigos ligados ao fogo em geral. Então, eles têm consciência do que eles podem ou não podem fazer. Crianças, pode soltar balão? Não! E se o balão for assim bonito e colorido, pode soltar? Não! Professora, aqui eles já sabem, hein? Na nossa sequência sobre festa junina, nós trabalhamos o perigo de soltar balão e as possíveis consequências na natureza e com as pessoas. E é muito importante instruir desde pequeno, né? Soltar balão é crime e está previsto no artigo 42 da Lei de Crimes Ambientais. Isso porque, para que os balões subam, é preciso colocar fogo nas suas bases. E quando caem, podem causar grandes incêndios e até provocar a morte de pessoas e animais no campo. Quem insistir na atividade pode pagar multa, ser preso e cumprir pena que varia de 1 a 3 anos. Agora que você já sabe, conte para os seus amigos e curta as festas juninas da sua região, sem perigo, no máximo com alguns barulhos de estalinhos.
quer mais informações como essa? Acesse as redes sociais do Ministério Público Federal no endereço que aparece aí na sua tela. Os balões também colocam em risco a segurança dos voos. Por isso, a Força Aérea Brasileira preparou uma campanha de conscientização. É tempo de festança, nossa cultura e tradição. E João apareceu de novo para soltar o seu balão. João sabe do risco para aeronaves, cidades e florestas. Balão no ar é sempre um perigo. É um atrás do outro, bem pertinho do aeroporto. Quem avisa amigo é crime soltar balão. Você pode ir para a prisão. Não solte, não estimule e não aceite essa diversão. Educação de qualidade é uma prioridade para todos nós, não é mesmo? E deveria ser para os nossos governantes também. O Ministério Público Federal e o Ministério Público dos Estados se uniram para fazer um diagnóstico da situação das escolas públicas no país e buscar soluções para os problemas. Hoje nós vamos acompanhar esse trabalho em Sergipe. A fragilidade do ensino público em Sergipe foi revelada no último levantamento, realizado pelo Índice de Desenvolvimento da Educação Básica em 2015. O resultado identificou que Sergipe tem o pior IDEB do Brasil. Diante dessa triste realidade, um pacto pela educação foi firmado no início de 2016. Gestores se comprometeram a adotar medidas efetivas que abordassem aspectos do projeto Ministério Público pela Educação, o MPEDUC. Em relação à alimentação, hoje nós contamos com o acompanhamento efetivo da nutricionista. As melhorias já vêm sendo observadas por pais de alunos. Nossa escola, principalmente a escola que meu filho estuda, foi reformada, certo? Então está com estrutura nova, com quadra de esportes, com laboratório de informática, certo? Com sala de recursos. Aí é uma grande melhoria também para a nossa escola, além da merenda escolar. O MPEDUC é um projeto nacional que já beneficiou cerca de 2 milhões de estudantes em todo o Brasil. Aqui em Sergipe, a fase é de prestação de contas através de audiências públicas. O MPEDUC é uma parceria com os gestores públicos para deixar claro que nós precisamos resolver o que ainda está pendente, senão nós teremos que trazer o Poder Judiciário para a questão, inclusive para fins orçamentários, porque nós precisamos nos tornar modelo de educação pública. A primeira audiência pública foi realizada em instância, responsável pelos municípios de Santa Luzia do Itaim, Indiaroba e Pedrinhas. Nessa 7ª fase, a fase da audiência pública, nós vamos especificamente tratar desses pontos que foram verificados com algum problema, que precisa de algum ajuste e tentar nessas audiências, ouvindo a comunidade, ver se até hoje esses ajustes foram promovidos pelos poderes municipais ou se eles persistem. Durante o encontro, representantes dos 4 municípios apresentaram as mudanças após a implantação do projeto MPEDUC. Mas muita coisa ainda precisa melhorar e um novo prazo de 120 dias foi dado. Então, o lugar das nossas crianças, dos nossos adolescentes é na escola. Se eles estão fora da escola, nós precisamos averiguar por que razão estão fora da escola e tomar as medidas necessárias. E o programa de hoje fica por aqui, mas você continua com a gente pelas redes sociais, youtube.com/tvmpf e mpf.mp.br. O nosso e-mail é esse que já aparece aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e até a semana que vem. Tchau!